Vamos que vamos. Tem alguém aqui que não sabe o que significa parábola? Já está todo mundo ligado aí? Como é que tá? Todo mundo já sabe o que significa parábola? Fala um amém aí. Vocês são meio calados. Amém? Todo mundo sabe então, né? Já está esperto. Já foi várias mensagens também, né? Explicações. Enfim, hoje a gente vai tratar sobre a parábola do administrador infiel, tá? Como foi exposto aí durante essa semana toda. Aí a gente vai dar uma passeada pela Bíblia, tá? Vou estar lendo com vocês a parábola primeiro inteira, dando uma leve explicação aí versículo a versículo, e depois a gente vai descobrir o porquê que esse administrador foi infiel, né? E como que a gente pode ser um administrador fiel ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Lucas 16, do 1 ao 12, se eu não estou enganado. A gente vai lendo aí, já está aqui. Pode abrir a Bíblia. Vamos lá. Deixa eu só explicar o contexto dessa parábola, tá? Antes da gente ler enquanto vocês vão abrindo aí. Jesus, ele conta 3 parábolas antes dessa. Inclusive, a que o Vitor pregou na semana passada é a que antecede essa aqui. Ele está pregando, ele vem pregando sobre a ovelha perdida primeiro, depois vem a moeda perdida e o filho perdido, que seria o filho pródigo. Essas primeiras 3, ele estava pregando, chamando a atenção dos fariseus e dos publicanos, dos fariseus e dos mestres da lei, né? Chamando a atenção deles pela arrogância que eles tinham, né? Achando que eram super poderosos e separadíssimos. Mas Jesus sempre falando, sempre reafirmando nessas 2 aqui, nessas 3 parábolas, de que a importância de quem está perdido, a importância de quem não caminha na luz, né? Que ainda não se encontrou, não encontrou seu Pai ainda. Então Jesus, ele chama a atenção dos fariseus nessas 3 parábolas. Só que na 4ª, ele não podia só chamar a atenção dos fariseus, né? Ele precisava chamar a atenção dos discípulos também, porque daí ia ficar muito fácil, né? Só vendo o outro chamando, levando, né, a chamada de atenção e ser ali do lado dando risadinha, né? Então Jesus já faz o checkmate aí com o administrador infiel, tá? Então ele faz esse compilado, essa junção de ensinamento. Olha como o cara é inteligente. Meu Deus do céu, é muito fera. Então ele vem contando a parábola da ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido. Aí ele começa com um administrador infiel. Começa assim: Jesus disse aos seus discípulos. Então ele se dirigiu aos discípulos, mas os fariseus já estavam presentes no público, amém? Ele vem na sequência. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não continuará sendo o administrador. Então ele poderia muito bem já, né, recebeu as denúncias, vou demitir o administrador e não quero saber. Mas não, ele deu a chance ainda do rapaz se consertar. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Essa parte aqui eu me identifiquei um pouco. Para cavar não tenho força. Eu não tenho força para cavar. Nunca trabalhei com isso, então, né? Eu me identifiquei aqui com um pobre coitado do administrador, coitadinho. Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele.
O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50, 50 tonéis. Então ele deu uma Black Friday aí, ilegal, de 50% de desconto, né? A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato um com os outros do que os filhos da luz. Aqui é que pega. Aqui que é o negócio. Os filhos das trevas são mais astutos no trato uns com os outros, na construção de relacionamento, do que os filhos da luz. Isso aqui é uma chamada de atenção que Jesus traz para a gente essa noite. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer o que tem que ser feito por vergonha. Muitas vezes a gente pensa muito mais na nossa imagem do que na imagem de Jesus. Muitas vezes a gente deixa de pregar o evangelho por vergonha, por tipo, o que é que vão pensar de mim? Né? Eu sou careta, eu sou jovem, eu não sei viver. Né? Porque o que mais tem ouvido nos dias de hoje parece, sabe, um mantra que eles ficam repetindo para ver se entra na nossa cabeça, né? Da gente que não é dessa terra. Mas em nome de Jesus não vai entrar na cabeça de ninguém aqui. Esse negócio de, o importante é ser feliz e dar risada. Mas, meu amigo, ser feliz e dar risada com as divisões do mundo, não. Eu sou feliz e dou risada aqui na casa de Deus, rapaz. Eu tenho a felicidade completa, genuína. O Espírito Santo mora em mim. Porque eu vou procurar felicidade, alegria e piada, dar risada lá fora, sendo que não tem nada para me oferecer na eternidade, né? Então, vamos lá. No versículo 1 e 2, o Senhor, ele chegou dando a oportunidade do administrador se explicar, prestar contas da sua administração. É como o Duda chega lá, falou: Lorena, estão falando isso de você. E aí? O que é que você vai fazer? Preciso que você preste conta, porque se isso for verdade mesmo, você não vai conseguir continuar aqui na gerência tocando o barco aqui. Não vou confiar mais em você, né? E ele poderia muito bem, não, vou, confessar lá para o meu Senhor, vou ver se eu consigo aqui me manter no meu emprego e continuar com o meu sustento. Mas não, o que é que ele decide fazer? Nos versículos 3 e 4, o administrador ele volta para si mesmo e começa a raciocinar sozinho, só ele, para resolver a sua situação de uma maneira mais rápida assim, quando perder seu emprego, visto que ele reconhecia a sua má administração, sabia que era culpado, mas não iria gastar suas energias em provar o contrário, mas sim em criar uma maneira onde ele próprio tivesse menos prejuízo. Egoísmo. O administrador infiel, ele foi egoísta, ele pensou somente nele. Ele não pensou no Senhor dele, ele não pensou no desperdício que ele estava fazendo com as riquezas, com as posses do seu Senhor. E a gente não pode de maneira alguma ser egoísta com tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, de maneira alguma. Tudo aquilo que o Senhor nos reserva, nos confia, é para ser partilhado. Não é só para a gente, não é nosso. Nós aqui já aprendemos muito bem isso sobre a mordomia. A gente não tem nada aqui, é tudo passageiro, é tudo emprestado. Deus emprestou tudo para a gente. A gente está aqui administrando, e que a nossa administração seja a mais fiel possível, seja uma boa administração. É difícil falar de fidelidade, é difícil falar quando vamos comparar com a fidelidade de Deus, porque daí a gente perde feio, disparado, porque nós somos infiéis, isso está em nós,
Mas graças a Deus, quem sustenta a promessa é Ele mesmo. Porque se fosse por nós, a gente estava perdido. Nós somos infiéis, nós somos egoístas. Nós pensamos somente em nós mesmos. Assim como o administrador pensou também. Nos versículos 5, 6 e 7, ele vai chutar o balde de vez, né? Ele vai começar a Black Friday aí da ilegalidade. Ele vai começar a dar descontos que não existiam. Vai começar a dar mais prejuízo para o senhor dele. Por quê? Porque ele já está chutando balde, ele já tem a garantia que vai perder o emprego. Então, o que é que ele pensou, né? Eu não vou fazer mais nada aqui, já que eu sou um mau administrador, né? Vou chutar o balde aqui e vou garantir, fazer uma troca, uma permuta, né? Nos dias de hoje a gente podia falar de permuta. Ele vai fazer um favor para os rapazes, né? Para os devedores, seu patrão, para receber mais na frente, uma ajuda, né? Ele está pensando nele mesmo. E ele está criando um relacionamento de rabo preso. Tipo, eu te ajudei aí, você vai ter que me ajudar aí mais na frente, aquela troca, né? Nos versículos 8 e 9, nessa altura, essa parte foi a mais difícil de entender. Quando eu peguei essa parábola, eu falei, mas tá errado isso aqui. Porque no 8 e 9, o Senhor elogiou o administrador desonesto. Mas como assim? Como que Jesus vai elogiar o administrador desonesto? Como que Jesus vai estar elogiando a ilegalidade, né? Falei, Senhor, me explica aqui, porque eu não estou conseguindo entender esse negócio aqui. Só que ele não elogiou o que ele fez. Ele elogiou a expertise, a construção de relacionamento. Porque o administrador infiel, ele utilizou de todos os recursos que ele tinha nas mãos dele para fazer ali uma cama confortável para ele, para garantir o futuro dele. Então o elogio foi para isso. Deu para entender? Foi meio confuso para mim entender, mas tomara que esteja sendo fácil para vocês entenderem aí. Jesus expressa que os filhos do mundo são mais astutos no relacionamento um com os outros, usando de todos os recursos disponíveis, mesmo que ilegais, para criar um ambiente amistoso e uma espécie de lealdade entre si, né? Se comparado com os filhos da luz. Jesus chama a atenção dos seus filhos para não fazer o errado, mas para fazer, me perdi. Não para fazer o que é errado, para seu benefício próprio, mas ele chama para fazer o que é certo, o que precisa ser feito, no momento certo, para, de uma maneira, avançar o reino, expandir o reino, entendeu? Porque quando você investe em relacionamento, em construção de relacionamento, fica muito mais fácil o campo para a evangelização, para a pregação do evangelho aí, para ministrar vidas. Amém? No versículo 10 e 11, ele reafirma a repreensão dos versículos anteriores. O mestre explana sobre a fidelidade dos seus servos na administração de tudo aquilo que ele coloca em nossas mãos aqui nessa terra, seja material e espiritual. Pois segundo ele, sendo fiel no que já temos em nossas mãos, sendo fiel naquilo que nós temos em nossas mãos hoje, certamente seremos fiéis no futuro vindouro, na eternidade, quando desfrutaremos da verdadeira riqueza, que é o que importa, né, de verdade. Não adianta nada a gente construir riquezas terrenas aqui, onde a traça e o ferrugem corrompe, consome, né, acaba com tudo. Não adianta nada a gente ter fazendas em Goiás, amém? Não adianta nada a gente ter 1 milhão da conta que o Vitor depositou lá na conta do Gui semana passada,
né? Aleluia. Não adianta essas coisas se a gente não tem nenhuma kitnet no céu. Não adianta. É em vão. A gente está investindo em coisas erradas. O administrador infiel aqui, ele está olhando com os olhos terrenos. Ele está olhando para a situação terrena dele. Ele está muito mais preocupado com a sobrevivência dele do que com coisas eternas, né? Mas nós aprendemos que buscando primeiramente o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas, amém? Então a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com o avanço do Evangelho, com a pregação do Evangelho, amém? Vamos ver onde que estou. O Senhor sempre vai nos dar não somente o que precisamos, que foi o que eu falei aqui agora, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades como acréscimo. Mas não, Ele não vai fazer só isso, não vai parar por aí, não vai ser só as necessidades. Ele vai dar o excedente, tá? E o excedente não é só para reter não, hein, irmão? Não vai reter o excedente é para semear, amém? Ele supre as nossas necessidades e entrega junto o excedente. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 10 e 11. Dá para colocar aí? 2 Coríntios? Eu acredito que eu marquei certo. 10, 11. Para o pessoal conseguir abrir. Tá lá? Peraí, acho que eu marquei errado aqui. Deixa eu ver se eu acho. Rapidinho. Opa. Fugiu 2 Coríntios. Socorro. Eita, aí. Eu marquei errado, infelizmente. Mas o texto fala assim, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade ressalte em ação de graças a Deus. Então, só ressaltando aqui que nós somos enriquecidos de todas as formas. De todas as formas, não é só material, é espiritual também. Que, ao meu ver, o espiritual é muito mais necessário do que o material. Porque uma pessoa alinhada espiritualmente, ela está no caminho certo da prosperidade, da provisão de Deus, da proteção do Senhor, da segurança do Senhor. Então, a gente estando bem espiritualmente, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. Porque a gente não vai caminhar com olhos terrenos, com olhos fracos, né? A gente vai estar em outra atmosfera aí, tá? Somos ricos. O Senhor tem investido muito em nós. Temos o suficiente para nós e para os próximos, seja material ou espiritual. Paulo fala que somos enriquecidos de todas as formas. A única coisa que não vai permitir que a gente enxergue essa realidade é o nosso egoísmo. Assim como o administrador. Se a gente for egoísta e pensar só em nós, a gente não vai conseguir repartir com o próximo, porque a gente não vai enxergar a semente. A gente vai achar que a semente é o excedente aí, que é para a gente mesmo. Então, se está sobrando, é para mim mesmo utilizar mais para frente, se eu precisar. Aí começa essa insegurança, né? Essa incerteza do futuro.
Porque sempre eu vou ter medo do futuro. Eu não vou ter esperança. Eu não vou estar com o meu coração queimando por uma esperança de dia melhor. Não, eu vou estar sempre retendo ali para o dia pior, porque qualquer momento pode vir, qualquer momento pode vir, né? Mas o Senhor nos assegura que nós somos ricos em todas as áreas. É só a gente olhar, por exemplo, para aqui para dentro mesmo. Quanto que a gente é rico nessa casa ministerial. O quanto de pão que a gente come aqui. O quanto de conhecimento que a gente tem aqui disponível, sabe? Só não tem quem não quer. Porque o AP está aí à disposição para ensinar, sabe? Tem ICAME, tem Escola de Profetas, tem bastante coisa. Tem bastante material aí para a gente devorar, sabe? Para ficar naquele naipe, sabe? Igual o John aí, bico doce, para, né? Erguer as redes e venha. Está sempre preparado. A gente precisa estar preparado, né? A gente não pode ser pego de surpresa nenhuma. O Senhor não é pego de surpresa, a gente também não pode ser pego de surpresa, sabe? Porque o Senhor vai começar a enviar pessoas próximas da gente quando a gente estiver preparado. O que adianta Ele enviar pessoas para nós, sendo que a gente não está preparado para alimentar essa galera? Não vai ter porquê. A gente tem que estar pronto para receber essa galera aí, entendeu? A gente tem que estar forte, alimentado, comendo feijoada, não é leite mais. Amém? Feijoada, hein? Churrascão do Gui. Meu Deus, revelação, hein? Então a gente tem que estar firme, a gente tem que estar bem alimentado espiritualmente. Amém? O que é que a gente está fazendo com todo o material que nós temos à nossa disposição no dia de hoje? É uma pergunta. O que é que a gente está fazendo? Olha o país que a gente vive, a liberdade que a gente tem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente pode sair aí por aí falando de Jesus, sabe? Falando com liberdade, colocar um som alto lá em casa de hino, né? Colocar uns glória lá, uns aleluia em casa, não vai ter ninguém para chegar e falar, ô, diminui, ô, desliga. Ou então uns loucos lá chegam com a espada, ô, aceita aqui, faz os negócios. Não tem isso aqui. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente somos muito livres, sabe? E esse é o maior tesouro que a gente tem aqui. Por isso que o avivamento que vai vir para as nações vai sair do Brasil. Porque o Senhor tem investido pesado aqui, sabe? Não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa. A gente só não faz se a gente não quiser. A gente sabe a receita que precisa ser feita, sabe? Para o avivamento. A gente, né, no começo do ano falou sobre avivamento e a conclusão que a gente chegou foi sobre arrependimento. O avivamento começa no arrependimento, vai começar no arrependimento. A gente precisa se arrepender, sabe? Cara no pó. E buscar mais o Senhor. Conhecimento também, palavra. É isso que vai trazer o verdadeiro avivamento que as nações precisam. Não é nem que o Brasil precisa, é as nações. As nações estão tudo assim olhando para nós, ó. E aí, Brasil? E aí, Brasil? Está dependendo da gente, sabe? O Senhor tem investido muito na gente. Muito, 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 muito. Nossos irmãos mais velhos, os israelitas, os judeus, pelo amor de Deus, que judiação. Sabe o que está fazendo? É uma barbárie. Se não fosse o Senhor, já tinha acabado Israel há muito tempo. Mas o Senhor está lá. O Senhor protege, é o mesmo Deus que nos protege aqui. É o mesmo Deus que garante a nossa segurança, o nosso conforto. Sabe? As igrejas perseguidas também, misericórdia. Os caras não têm oportunidade de ter um templo, de ter um conforto que a gente tem. E agora a gente tem água gelada, tem banheiro, tem ar-condicionado, tem uma cadeira gostosa de sentar, confortável. A gente está com tudo na mão, está com a faca e o queijo na mão, falta cortar. Só cortar. Amém? Deixa eu ver aqui, ó. Eu dei uma pesquisada em algumas coisas aqui. Por exemplo, a Bíblia mesmo. No Brasil, existe cerca de 12 traduções da Bíblia, 12 versões.
Isso falando das que declaram que Cristo é o Salvador, não as outras lá que inventam os negócios. Só a Bíblia genuína tem 12 versões. E tem países que eu não consegui o slide para colocar, mas eu ia colocar aí. São o progresso da Bíblia sendo desenvolvida, sendo traduzida para os outros países. E tem país que não tem nada. Tem país que tem uma porção só, um livro, uma página, um capítulo traduzido na língua. Então é muito difícil, sabe? É muito complicado para as igrejas lá fora. E a gente precisa despertar. Porque a gente só sabe o quanto a gente somos ricos e enriquecidos pelo Senhor quando a gente não tem mais, sabe? Quando Ele tira um pouco, aí a gente, opa, olha, eu tinha aquilo, não tenho mais. Por exemplo, a liberdade que está sendo ameaçada, que eu creio que não vai ser consolidada, isso aí em nome de Jesus. A gente vai ter muita liberdade aí para pregar o Evangelho e nada vai nos parar, não. Nada. Se fechar o templo, nós vamos para as casas e é isso aí, vamos para os bairros, vamos invadir a cidade, né? Não vai ser ameaçado. Mas, por exemplo, a liberdade está sendo ameaçada. Mas isso é uma coisa aí que está muito longe. Só que se a gente perder a liberdade, aí a gente vai saber o valor que a liberdade tinha quando a gente tinha. Quando a gente possuía a liberdade. Mas que não precise acontecer isso, para a gente dar valor à liberdade que a gente tem hoje. Que é algo tão valioso. Que eu considero a maior riqueza que a gente tem hoje é a liberdade para pregar o Evangelho, sabe? Contamos também com vários podcasts. Tem podcast para tudo quanto é gosto, né? Conversas com pessoas usadíssimas por Deus, que a gente pode ser edificado, né? Então esses são os investimentos que o Senhor está fazendo em nossas vidas. São diversos canais no YouTube também, de tudo quanto é tipo, sabe? De conversa, as pregações só daqui, não precisa procurar pregador de fora, só as daqui, pelo amor de Deus. Meus irmãos, somos ricos. O Senhor tem nos enriquecido de uma maneira sobrenatural. Só não vê quem não quer. Sabe? Os ensinos também, né? Essa é uma casa muito de ensino e direção, sabe? Para quem quer procurar direção, para quem quer instrução, aqui é o lugar certo. Não é puxando o saco não, eu não gosto disso. Mas a gente tem que falar, tem que colocar luz aonde precisa colocar luz, sabe? A gente tem essa confiança. A liberdade de culto, né? Ninguém pode invadir o culto e parar tudo. A gente tem a liberdade constitucional. A gente somos amparados pela Constituição. Temos a liberdade de culto. É proibido influenciar em culto, né? Tem prisão para isso. E a liberdade para pregar o Evangelho, que é o mais maravilhoso, o mais que a gente tem que zelar aí, é a liberdade para pregar o Evangelho. Vamos lá aqui, ó. Só retornando aqui. No versículo 10 e 11, Jesus chama a atenção para a necessidade de ser fiel aqui na terra, administrando o pouco que Ele nos confiou. Porque as fazendas em Goiás, o milhão que está na conta do Gui, essas coisas são o pouco que Jesus tem nos confiado. Agora imagina muito, irmão, tudo que a gente possa conseguir construir aqui na terra, tudo. Imagina aí, ser dono do mundo, ter 500 bilhões de dólares aí na conta, sei lá, é pouco. Tem noção? É pouco. Não adianta nada, porque aquilo que está reservado para nós é maravilhoso, meus irmãos. Eu queria que vocês entendessem isso nessa noite. Tirem os olhos da terra. Tirem os olhos da terra. Sabe, não é casa,
não é carro, não é moto, não é emprego dos sonhos, não é um salário maravilhoso que a gente tem que vislumbrar. É bom, vai dar conforto, vai dar muito conforto. Só que isso é pouco, é muito pouco, sabe? A gente tem que olhar para o céu e ter a noção, me perdoem, ter a noção do quanto é bom estar 24 horas lá no altar do Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. A gente tem que aprender a olhar para o alto, a olhar para o céu, contemplar a glória do Senhor, onde estão as riquezas verdadeiras. A gente precisa focar nisso e não nas riquezas da terra, que é tão pouco, sabe? É tão pouco que acaba, porque você olha os reinados. Por isso que eu amo aquele hino lá, veja os tronos de outros reis, né? Cadê, rapaz? Cadê os tronos? Cadê os tronos do Egito? Cadê os tronos de Roma que fez a barbárie? Cadê? Para onde foi? Acabou. Por quê? Porque é terreno. É terreno, passou. Vai passar, tudo vai passar. Nossas dores, tudo vai passar. Tudo é passageiro. Aqui nessa terra tudo é passageiro. Não devemos focar em nada aqui. Nada. Aqui nessa terra nós só devemos focar em uma coisa: em pregar o Evangelho, em avançar o reino, somente, que essa seja a nossa prioridade, o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus, que essa seja a nossa maior preocupação no dia de hoje, não em boleto. Boleto é mais que vencedor, vence sempre, né? Então não vai pensar em boleto, porque o boleto vai vencer, irmão, ele é vencedor. Então foca no céu, irmão. Foca na eternidade, foca nas riquezas, sabe? Porque no céu o chão é de ouro, mano. Tem noção? O chão é de ouro. O ouro, sabe? Tá sobrando ouro lá no céu. Os anjos, oh, Senhor, o que a gente vai fazer com o Senhor? Faz piso aí, que é para eles quando chegar aqui, ver que a gente pisa no ouro. Que o ouro não vale nada perto da minha glória. A glória do Senhor é maravilhosa. É maravilhosa, e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. E Ele pede para vocês, para nós, né? Ele nos convida nessa noite a olhar para Ele e esquecer as preocupações, esquecer as aflições, sabe? Esquecer aquela prova lá que você está preocupado semana que vem. Esquecer tudo e lançar sobre Ele toda ansiedade, toda angústia, tudo aquilo que te faz mal, joga na cruz, meu irmão. Você não precisa carregar nenhum peso, joga na cruz, lança na cruz, Ele vai resolver. Ele que tem todo o poder, Ele que é soberano, Ele que governa os céus e a terra, é Ele que é majestoso, sabe? É Ele que vai governar as nações de Israel, de Jerusalém. Amém? Então confiem nele. Parem de olhar para as coisas terrenas. Parem de olhar para a terra. Porque isso aqui vai passar. Vai passar como já está passando, né? E o trono do Senhor é eterno. Não vai passar jamais. Nunca haverá trono igual. Ele reina soberanamente, sabe? E esse rei que tem todo o poder governa nossas vidas. O que é que a gente quer mais? Chorar porque não conseguiu trocar de carro? Meu irmão, pelo amor de Deus, você vai pisar em ouro, rapaz. Vai pisar em ouro no céu. Você está preocupado com o carro, rapaz, que você compra hoje, amanhã quebra, você fica a pé de novo. Para com isso. Vamos investir no céu. E agora eu queria explanar um pouco, né, já que a gente falou sobre o administrador infiel e por que ele foi infiel, né? Porque ele estava com os olhos na terra.
A gente vai aprender um pouco agora com um cara que a gente gosta muito nessa casa, né, que é com Zé. O Zé vai nos ensinar muita coisa, o José do Egito. O Zé foi um cara esperto, um cara muito esperto. E nas atitudes de José, a gente vai ler alguns trechos, né, de como ele lidou com os recursos que estavam disponíveis. E a gente vai notar que ele não estava em momento algum preocupado com a condição dele, com o conforto dele. Do contrário do administrador infiel, que estava olhando para a terra, se preocupando com a terra, com o que a terra tinha para oferecer, com o sustento dele. José foi completamente diferente. Então vamos lá para Gênesis 39, 1. Quando ele primeiro serviu a casa de Potifar como escravo. Vai colocar aqui? Gênesis 39, 1. Tomara que esteja certo aqui no meu esboço. Misericórdia, hein? Ô louco. E olha que eu revisei esse negócio, hein? Não parece, né? Mas revisei. Olha lá. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos israelitas, que o tinha levado para lá. Então José ele chega como um escravo no Egito, uma mercadoria. Ele estava lá no mercadão do Egito lá. Olha o Zé aqui, quem dá mais? Quem dá o Zé? Olha o Zé aqui. Então José era um escravo, somente um escravo. E o que é que ele fez nessa situação de escravo? Ele se vitimizou? Falou, só escravo mesmo, então eu vou fazer só o que escravo faz e é isso aí, tá bom. Eu sou escravo, tô nem aí, vou fazer o que eu quero aqui e já era. O que me cabe, né? Vou fazer só o básico da minha profissão. Mas não. Pode passar, que é o 2 já. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então ele já não morava mais com os escravos, ele foi morar na casa do homem, do senhor dele. Então o negócio já deu uma melhorada. Por quê? Porque ele fez muito além do que ele precisava fazer. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem as nossas obrigações no reino, temos os nossos serviços, né? Só que não é para fazer só o que tem que fazer, é para fazer além, sabe? E não com cunho de salvação, porque a salvação é pelo sangue de Jesus, amém? Vocês conseguem entender isso? A salvação é pelo sangue. Então você não vai trabalhar na obra, vai fazer as coisas para ter a salvação. Salvação você já tem, já é sua. Seu livro já está escrito lá no livro da vida, já tem protocolo e tudo. Já está tudo certo, sua entrada no céu. Mas é fazer além. É fazer além, porque tem recompensa, sabe? Se você não quer fazer, porque não quer fazer, faz pelo menos pela recompensa, porque está garantido, é promessa de Jesus. Se você fizer, tem recompensa. Se não fizer, também vai ter só a salvação e zero de galardão. Aí é uma consequência meio, né? Você vai passar a eternidade sem fazer nada, sem reinar, sem governar nada. Aí não dá, né? Então vai. E 3 também. O 3 também. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o que fazia prosperava. Não, eu li errado. Misericórdia. Desaprendi a ler. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha só, o cara chegou como escravo, não tinha nada, ninguém dava nada para ele. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Potifar, mesmo sendo um ímpio, ele percebeu que o Senhor estava com ele. E por que ele percebeu que o Senhor estava com ele? Porque José era diferente dos outros, no trato, no relacionamento.
no cuidado, no zelo. Então as nossas atitudes, elas falam muito mais, dão muito mais testemunho do que se abrir a Bíblia e começar a querer pregar uma coisa que você não vive. Então o povo está olhando, sabe? A galera está olhando, a galera está observando. Porque não adianta a gente falar uma coisa, sendo que a gente não faz isso, né? Isso é hipocrisia. Mas não tem ninguém hipócrita aqui, amém? Somos todos verdadeiros, em nome de Jesus. Vamos lá. Só que deu um BOzão aí. Foi bom para o Zé, ser, né, administrador e tudo, mas deu um BOzão aí. A mulher de Potifar se engraçou pro lado do Zé. O que o Zé fez? Correu, que ele não é besta. Mas ela conseguiu ainda incriminá-lo injustamente. Para onde o Zé foi? Para a cadeia. Regressou. Era motivo para ele reclamar? Era, porque se fosse eu ia ficar chateado. Eu estava administrando a casa do homem. Fui preso injustamente, eu ia reclamar. Eu ia reclamar. E quem não iria reclamar também, né? Quem não iria reclamar? É o Zé centradíssimo. Gênesis 48. Cadê? Vamos lá. Cadê? Gênesis 48. Deixa eu abrir aqui. Já foi? Aí. José aqui, ele ouviu um burburinho, né, dos presos, do copeiro de Faraó e de outro rapaz, o padeiro, do copeiro e o padeiro. Ele estava meio ali inquietos e tal. Aí o Zé chega lá e perguntou: o que está acontecendo aí, né? Aí vamos lá. Eles responderam: tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Pode passar. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim. Ele vai contar o sonho. José vai lá e interpreta o sonho dos dois. Um teve um sonho bacana, um significado bom, né? Que ele iria ser tirado da prisão e tudo. E o outro que ia morrer. E dado o tempo, né, corrido dos acontecidos, né, que José tinha falado, realmente se consolida, né? E o José falou: lembra de mim, né? Diferentemente do administrador infiel que fez aí a pilantragem lá com o senhor dele para garantir um rabo preso aí com os devedores, o José, ele interpreta, não pede nada em troca, só pede que, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó, tal, só. Mas não foi uma coisa igual ao administrador infiel, que ele fez a ilegalidade. Não, ele usou o que estava à disposição dele, um dom que Deus deu para ele. Então aí tudo ok, né? Não custa nada também você servir alguém e pedir: lembra de mim, tal, né? Mas não como obrigação, né? Como uma ameaça. Não existe isso. E realmente acontece. Gênesis 41, 15. Vamos lá. José, aí depois o faraó, ele tem sonhos também, né? O sonho da espiga lá, as 7 espigas gorda, né? Robusta, e as 7 espigas seca. As 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Pode passar. Respondeu José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Humildade. Ele se coloca no lugar de humildade. Porque o faraó, ele chega falando: não, mas você é capaz de interpretar? Me falaram que você tem um dom aí, você sabe. Ele: não, opa,
Isso não vem de mim, vem dele. Amém? E da mesma forma, a gente tem que agir nos dias de hoje, sabe? Não se ensoberbecer pelos dons e talentos que Deus tem derramado sobre nós. Porque cada um de nós temos dons e talentos. Amém? Alguns descobriram, outros estão descobrindo, outros vão descobrir. Mas todos nós temos nossa função no reino. Alguns podem ter o serviço que não vai aparecer, mas que é muito importante. Outros vão ter o serviço que vai aparecer, mas não tem peso maior nenhum, sabe, de importância. É tudo igual. São funções diferentes. Por isso que eu amo a declaração de Paulo, né? A definição de Paulo como o corpo. A igreja é o corpo. Então não dá para ter 4 pés, 4 mãos, 4 olhos. Não dá para ser um corpo anormal. O corpo de Cristo é perfeito também. Então todos nós temos as nossas funções dentro do corpo. Então ele interpreta o sonho de Faraó aí nos enrolar. E no versículo 40 do mesmo capítulo, tá? 41. Versículo 40. Aí. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Pode passar. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Pode passar. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Pode passar. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando: abram caminhos. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Ele era escravo. Ele chegou no Egito como escravo. Foi vendido como escravo. Mas o Senhor estava com ele, assim como o Senhor está com nós. Ele tinha dons, assim como nós temos dons. Amém? Ele tinha talentos, assim como nós temos talentos. Não mudou nada, é o mesmo Deus, é o mesmo talento, é o mesmo dom, é o mesmo tudo. A gente tem que buscar isso, sabe? Buscar isso de encontrar Potifar pela rua aí e ele ver que o Senhor está conosco e perceber em nós algo diferente, sabe? De poder ajudar o próximo, não querendo algo em troca, ajudar por ajudar, sabe? O que é seu, o Senhor já reservou, é seu e acabou. Mas a gente precisa ser mais diligentes no trato com o reino do Senhor, mais diligentes. A gente precisa de mais, sabe, expertise na construção de relacionamento, sabe? Porque é muito fácil fazer amigo na escola, não é? Eu tinha um pouco de dificuldade, mas mesmo eu que tinha dificuldade, eu tinha bastante amigo na escola, assim, de conversar. Mas parece que dentro da igreja meio que trava, né? A galera não desenvolve, não faz amizade. Mas que isso seja quebrado hoje em nome de Jesus, amém? Que tenha uma unificação verdadeira, genuína, de mesmo espírito, sabe? A gente professa a mesma fé. A gente está em um corpo que é perfeito. Um corpo que emana virtude, corpo do Senhor. E todos aqui têm várias funções diferentes. Só que o objetivo é um só. São várias funções para um objetivo só: anunciar o reino de Deus, anunciar Jesus, Salvador. Amém? A gente consegue aprender muita coisa com José. Em todas as situações, José utilizou seus recursos naturais e sobrenaturais, primeiro para servir o próximo com excelência. Não foi meia boca que José serviu. Ele serviu com excelência. Ele serviu da maneira que os caras não tinham como falar:
é menos é mais, não era aquilo. Ele serviu com excelência. Ele não fez corpo mole. Ele ganhou amigos e a confiança dos seus supervisores. E segundo, foi promovido trabalhando na legalidade. A gente precisa ser como José, utilizar todas as fontes, todos os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos, para promover o reino de Deus, para facilitar a vida dos nossos irmãos, sabe? E assim, consequentemente, auxiliar na ampliação do reino de Deus, do Senhor. Porque, meus irmãos, essa aqui, eu quero que vocês abram depois, porque vai valer muito a pena. Em outra parábola, a dos talentos, a finalização maravilhosa. Eu chorei tanto quando o Senhor me deu isso aqui para colocar aqui. Mateus 25, 23. Vai valer muito a pena ser um bom administrador assim como José. Vai valer muito a pena. Porque a gente vai poder ouvir da boca do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Da boca do Senhor, querido. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, as riquezas terrenas, fiel no pouco que Ele confiou. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Na minha versão, eu gosto muito. Aqui, ó. Mateus, tô acabando já. Mateus 25, 3. Aqui. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Tem outras versões que falam festa. Venha e participe da festa do Senhor. Vamos ser convidados para uma festa, queridos, na eternidade. Se tabernáculo já é bom, imagina a festa no céu, rapaz. Ai, ai, ai. Vai ser bom demais. E outro texto também, que agora sim eu quero que vocês abram esse texto. Eu acho que alguns já têm até grifado. Apocalipse 22, 12. Pode colocar no telão também, por favor. E aqui eu finalizo, em nome de Jesus. Talvez a nossa fidelidade ao Senhor nos custe algo. Talvez a gente tenha que se desprender de alguma coisa para ser fiel ao Senhor nos nossos recursos, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Talvez vai custar, sei lá, a nossa reputação. Se é que eu tenho reputação, rapaz. Pelo amor de Deus. Se Jesus não tem vergonha de mim na glória, eu vou ter vergonha dele aqui? E olha que é dele, hein? Perfeito. Não vou ter. Eu estou um pouco me lixando para minha reputação. Estou um pouco me lixando para o que o povo está falando de mim, quer falar de mim. Eu quero ser reconhecido na glória. Eu quero ser reconhecido pelo meu Salvador em glória. Lá sim é o nosso lugar, nossa origem. Eis que venho em breve. Aleluia. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Amém. Eis que venho em breve. Esse dia é o mais esperado da minha vida, meus irmãos. Isso queima no meu coração todo dia. Eu acordo, olho para o céu e falo: rapaz, será que é hoje? Será que é hoje? Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei de acordo com o que fez. Então, meus irmãos, sejam intencionais no trabalho no reino. Tenham intencionalidade nas suas atitudes, nas suas ações, em tudo aquilo que você for fazer. Que você olhe para novos amigos, não como só amigos, não,
não só como amigo, mas como irmão. Como um irmão seu perdido, que precisa de você, sabe? Que precisa da sua orientação, precisa da Bíblia, precisa do mesmo pão que você come aqui, do mesmo. Você vai pegar o pão domingo e vai repartir com ele, pão vivo. Pão vivo que desceu do céu. Está disponível, está acessível. Está fácil, irmãos. Está muito fácil. Eu louvo a Deus pela vida da Amanda, né? E do Otávio. Esqueci o sobrenome, Otávio. Você me perdoa. Porque eles estão se achegando. A gente orou pela vida de vocês. A gente orou por vocês. E glória a Deus. Glória a Deus por Ele estar enviando, né? Todos aqueles que precisam desse pão. Amém? Você pode dar uma oferta de aplausos para o Senhor?